2019 foi um ano de conquistas. Um ano em que nasceu a nova rede de comunicação. A TV Raízes Palmares. Nosso intuito é levar até você Informações, Entretenimento. Esporte, cultura, política. e espiritualidade. Então se preparem, pois em 2020 será um ano de vitórias e conquistas. a vocês internautas, Seguidores da TV Raízes Palmares. Feliz Natal! e um próspero ano novo. Boa noite, mais uma vez estamos aqui pela TV Raízes Palmares, o Conecta Você. Boa noite, mais uma vez aqui pela TV Raízes Palmares, o programa Conecta Você. Estamos aqui novamente com a professora Jussiara. Foi interessante, professora, porque eu fiz uma enquete para ver como foi a nossa audiência e perguntando-se sobre esse assunto que é o racismo. E foi assim, foi foi fantástico, porque as pessoas me pediram demais. A visualização que teve foi muito boa. Fiquei muito feliz pelos internautas de ter visualizado o nosso programa e me pediram para falarmos de novo sobre o racismo. E convidei de novo para participar conosco a professora Jussiara. Professora, boa noite. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite a todos que nos assistem neste momento. Muita paz para todos. Professora, vamos falar novamente, completar, eu acredito, porque é um assunto muito extenso. Falar sobre racismo. E tem muitas coisas que a gente ficou conversando e não deu tempo naquela outra data, naquela outra sexta-feira passada. E eu quero que você fique muito à vontade, faça as suas explanações, fale o que você veio para falar. Boa noite a todos. É interessante quando você diz realmente. Na semana passada nós questionamos, será que o Brasil realmente, nós brasileiros somos racistas? Como entender isso? Como entender você discriminar o seu semelhante, seu irmão, por simplesmente ele não ser da mesma cor que você? Isso realmente acontece na maioria das pessoas que são preconceituosas, orgulhosas, não querem admitir que um outro ser com cor escura faça parte da sua família universal. Quando é importante a gente salientar de que nós somos filhos do mesmo Pai, fomos criados por Deus e Ele não faz distinção de cor. Jussiara, você está falando de cor. Os asiáticos são amarelos, os índios têm uma tonalidade de cor diferente. Mas eu acho interessante porque tudo isso tão forte, essa questão da cor mais escura, essa cor que as pessoas criam essa empatia, não, essa raiva. Eu acredito, Pedro, e a todos que estão assistindo, é como eu falei, possivelmente as pessoas que têm racismo, que têm algum preconceito com o seu semelhante devido à sua cor, não conseguem ainda enxergar o outro como irmão. E acredita que ele
deve fazer parte, como nós falamos na semana passada, de uma raça ariana. Que é raça ariana? Uma raça pura. E nós deixamos bem claro, na sexta-feira passada, que nós brasileiros somos mestiços, não é? Várias misturas. Verdade, verdade. São várias misturas mesmo. Mas pode prosseguir, professora. E essa mistura não faz diferença, né? Os portugueses, quando aqui vieram, na época do descobrimento do Brasil, se envolveu com escravos, com índias. E aí surge essa maravilha dos povos brasileiros, com essa mistura de raça. E que é importante que essa mistura de raça, essa cor, não deve fazer parte de um conceito de irmãos. Pedro Paulo, porque eu não imagino Deus, com a sua sabedoria, no momento em que ele foi criar a raça humana, ele pensou e disse assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu não estou gostando dele e ele vai habitar o planeta Terra com a cor negra, porque eu quero que ele seja discriminado. Ah, mas esse outro eu gosto tanto dele. Não, esse aí vai branquinho, branquinho. Se nós formos pensar Deus ou ver Deus desta forma, nós estamos colocando Deus com a visão humana. Deus não castiga. E jamais ele colocaria o seu filho para que fosse discriminado. Apesar que, a semana passada, nós conversamos sobre espiritismo. Né? Acho que você está lembrado. Sim. Né? E nós lembramos também que todo plantio ele é livre, mas que a colheita ela é obrigatória. Então, se a gente formos reportar na questão do espiritismo, a gente tem um processo de reencarnação. E a gente estudando a doutrina dos espíritos, a gente vê que muitos senhores de escravos retornaram ao plano material como negros, para sentir o que ele fez ao seu semelhante quando era senhor. Então, toda ação tem uma reação. Verdade. Eu estava pesquisando aqui e a lei 7.716, há 30 anos atrás, é uma lei que foi em 5 de janeiro de 1989, pelo então presidente da República, José Sarney, sancionou essa lei, uma lei que foi Carlos Alberto de Oliveira, era um jornalista, advogado e militante do movimento negro. Eu acho muito interessante se fazer uma lei, se criar uma lei para que as pessoas possam respeitar. Se você infringir essa lei, sair dessa conduta moral, você está infringindo a lei. É uma lei contra o racismo, não só a questão da cor da pele, mas também etnias, as questões religiosas, tudo isso aí. As pessoas precisam desses limites. As pessoas precisam ainda de ter alguém que regre suas condutas. Porque eu vejo se falar tanto que o Brasil é o país mais cristianizado do planeta. Qual é o seu ponto de vista, professora? Vê, Pedro, o ponto de vista é o seguinte: como nós estamos ainda num processo de evolução, o espírito ele precisa de rédea. Quando eu falo em espírito, é o que habita o corpo humano. Ele precisa de regras. Quando nós falamos no processo de reencarnação, o espírito ele vem para aprender. Então, se ele não tiver regras, como a lei que você acaba de citar, iriam passar, eu vou dizer assim, dos limites
nesse processo de discriminação racial e outras discriminações, outros preconceitos. Então, a lei existe justamente para cobrar do indivíduo que ele precisa parar, pensar para poder agir. E tudo que ele fizer fora dessa lei, ele vai ter que arcar com isso. Verdade. Internautas, eu queria também aqui pedir desculpa a todos, porque a doutora Juliana Parísio não pôde vir, motivos pessoais. Me ligou agora já pertinho da noite, professora, e me pedindo desculpa. É lamentável, ela tem um conhecimento muito grande nessa área, ela é advogada, ela conhece essas questões de leis. Mas, voltando aqui ao assunto, e eu penso que uma grande saída seria a educação. Eu penso que as autoridades aí deveriam investir mais nessa questão nas escolas. Fazer algum trabalho que pudesse estimular essa parceria, para que os jovens começassem a entender e a não se distanciar. A gente vê tanta cultura linda, né? As danças, as escolas. Na minha época isso aí era corriqueiros, a gente tinha muito, eu não sei hoje, mas eu penso que na questão educacional, professora, seria um bom caminho para ajudar desenvolver mais essa simpatia, né? Todo o crescimento educacional, Pedro, eleva a sua pátria. E esse processo de educação não tem só que ser nas escolas, mas ela precisa vir de casa. Um pai ou uma mãe que diz a um filho: olha, eu não quero você brincando com aquele menino ou com aquela criança, porque ele tem uma cozinha escura. E você não, você é branco. Então, a gente sabe que criança, elas têm simpatias umas pelas outras. Muitas vezes o que complicam são os seres humanos, os adultos. Os adultos. Né? Os adultos complicam. Então, se esse ensinamento, essa educação não vier de casa, na escola, vai ser mais difícil corrigir. Professora, cotas. O que você acha de cotas? Cotas para ir para a faculdade, ter vagas, cotas para os negros. A semana passada nós falamos que as cotas, elas são conquistas, mas conquista deles, dos negros. Mas você está me perguntando a minha opinião sobre elas. Sim. Né? Eu acho que cotas não deveriam existir. Por quê? Porque são seres humanos, não precisam de cota para entrar na faculdade. Toda pessoa tem direito, sim, a um estudo, a se aperfeiçoar. E por que cotas? Eu acho que essa forma, para mim, já é uma forma de discriminação. Ao meu ver, é assim. Porque quando a gente vai ou cursa um curso superior, eu entrei na faculdade, não precisei de cota nenhuma. Mas e aí? Por conta da minha cor? E por que o negro, ele tem, ou ele precisa de cota para fazer uma faculdade? Ele precisaria que tivesse mais acesso. Com a escola tinha que estar lá nas comunidades. Essa questão do acesso, Pedro, e a todos que estão escutando, deve ser para todos. Todos nós somos iguais. Perante Deus, os homens é que discriminam. Né? Mas essa igualdade vem de Deus. Agora, todos nós temos o tempo para a evolução. Cada um evolui de acordo com a sua necessidade. Sei. Semana passada, quando você iniciou aqui o nosso programa, você me falou alguma coisa sobre a vinda deles ao Brasil. Esse início. Isso hoje reflete muito. Isso hoje é ainda uma entrave. O que você falaria? Vê só, Pedro. A semana passada eu datei no período do século XVI, né? Foi quando a vinda dos negros, eles vieram para o Brasil.
com certeza, tudo isso ainda reflete. Reflete também na evolução do nosso planeta, do nosso país. Nós comentamos a semana passada que a questão do negro e do branco, como se teu exemplo, se viesse os dois por uma calçada e uma pessoa fosse passar no escuro, com certeza buscaria a calçada do branco, né? E você mesmo citou que quando as pessoas são ruins, a gente não percebe pela fisionomia, nem diz pela cor. Não é verdade? Então, com certeza, a vinda dos negros para cá ainda reflete. Eu acho que esse sofrimento ainda é muito forte, né? E causa essa energia no nosso país ainda um pouco escura, devido ao sofrimento de todos eles que aqui chegaram. Mas vale a pena a gente destacar, eles contribuíram muito para o crescimento do nosso país. Muito mesmo, né? Era mão de obra barata. Não é verdade? Uma roupa. Essa questão de mão de obra barata é uma coisa muito interessante. A China é a mão de obra mais barata do planeta. Eles não são negros. Mas quando eu disse que eles eram a mão de E obra... são escravos, viu? Pois é. São escravos do trabalho. Do trabalho. Né? São escravos do Senão trabalho. não tem alimentação, não tem escola, pessoal, não tem saúde, não tem nada. Pois é. E quando eu falei nessa questão de mão de obra barata, é porque eles vestiam uma roupa, tinham uma alimentação, dormiam muitas vezes no chão das senzalas, muitas vezes são aquelas esteiras, né? O quarto era coletivo. Dependendo do patrão, do senhor de engenho, os casais ainda tinham prioridade. Mas muitos tinham as suas intimidades nos mesmos locais onde havia crianças, etc. Então, mão de obra barata. Muitas negras vieram para progredir. Progredindo, os seus filhos eram vendidos. Quem lucrava? Os senhores de engenho. Ou seja, aquele vínculo de mãe e filho não poderia existir. Era desvinculado. Era raro os senhores de engenhos que deixavam que as mães ficassem ainda com seus filhos. Muito raros. É interessante, porque eram tratados pior do que animais. Porque cavalo de raça, eles tinham um local melhor do que os negros. A alimentação, o cuidado, o banho, tudo. Por que essa falta, essa insensibilidade, essa falta de respeito pelo ser humano? Porque essas pessoas que tratavam os negros dessa forma, nos finais de semana estavam na igreja. Estavam lá se ajoelhando, orando, pedindo proteção ao Altíssimo. Vê só. Naquela época eles acreditavam o seguinte, que os negros, eles não tinham alma. Se eles não tinham alma, logo não poderiam ser tratados como gente, como pessoas. Era simplesmente um ser. Então, muitos tratavam desta forma. O negro não tinha alma. O negro não tinha vida. Então, como você bem falou, nos finais de semana, muitos estavam orando, né? E o tratamento com os seus semelhantes era totalmente diferente. Porque eles acreditavam que os negros não tinham alma. O interessante, Luciana, é que eu penso que eles se achavam corretos com as atitudes, né? E hoje a gente vê cenas parecidas ainda. Eu acho interessante, Luciana, que se você for olhar o pessoal que carrega frete, a maioria são negros.
Essas pessoas que têm a mão de obra pesada ainda são os negros. E as oportunidades parece que são fechadas para essas pessoas. Isso é uma coisa cultural, uma coisa que tá no ser, naquelas pessoas que formam, que projetam essas leis. Não entendo porque esse negócio, assim, você me falando sobre a reencarnação, esse negócio de vir para que a gente possa se melhorar e passar por aquilo. Você fala que os negros podem ter passado por situações deles ter sido os privilegiados em outra época. Seria mais ou menos isso? Sim, seria mais ou menos isso. Não é? Porque quando eu disse a semana passada, e já repeti agora à noite, que o plantio ele é livre, mas a colheita ele é obrigatória. Ninguém vem ao mundo para sofrer. Ninguém. Mas o que nos leva ao sofrimento são as nossas atitudes, as nossas ações. Eu acredito não, eu sei disso. Eu sei que a Bíblia é uma só. Essa que se propaga desde depois de Cristo, né, há 2000 anos atrás. E ela não mudou. E Jesus, lá em suas passagens, ele falava em amar o próximo. Então o negro não era próximo. Para eles não. Agora, vê só. Você falando isso, quando eu disse que eles achavam que os negros não tinham alma, naquele tempo era a consciência deles. A maioria acreditava que o negro não tinha alma. Mas vamos nos reportar para agora, nos tempos atuais. Eu queria que você... Perdoe-me. Vamos lá agora, nos dias atuais. Como é que pode? Pessoas que estudam, muitos diplomados também, e ainda tem esse preconceito racial. E que tenha consciência de que Deus é um ser supremo, é um ser maravilhoso. Mas não conseguem ainda apertar a mão de uma pessoa que tem uma cor diferente da sua, uma corzinha preta. Então é algo que a gente tem e deve pensar e rever as nossas ações. Com certeza, precisamos nos melhorarmos. Muito. E a gente deve aproveitar, sim, as oportunidades que a vida nos oferece. Porque toda ação, ela gera uma reação. Para que possamos, assim, ver o outro como irmão. Precisamos. E é necessário. Pessoal, para que vocês entendam, Jussiara é professora, me deu a honra de vir novamente aqui. Hoje teríamos também a professora Juliana, professora doutora, advogada Juliana, mas por um motivo pessoal ela não pôde vir. O nosso diretor Serginho postou ali. A gente está sendo agora também transmitido pela Rede Nordeste de Pernambuco e pelo blog Jardim do Agreste. Tá de parabéns nosso diretor Serginho Raízes por estar fazendo esse trabalho muito magnífico aqui. E voltamos aqui ao assunto. E daqui a pouco, às 19h30, ponto a ponto com o Marcos Salles. Entrevistas muito importantes. Hoje, Padre Agivaldo. Padre Agivaldo, pessoal. Então, daqui a pouco, às 19h30, programa Ponto a Ponto de Marcos Salles, entrevistando o Padre Agivaldo. Sim, professora. Mas eu estava lendo assim que uma das estratégias seria a educação, né? Mas não só no contexto educacional, porque a gente vai pegar as crianças para fazer um trabalho, isso é a longo tempo, né? Mas precisaria também fazer um trabalho também social, né? Eu acredito em cada bairro, cada cidade que assumisse um compromisso de trazer algo que pudesse melhorar esse relacionamento entre as pessoas. Eu não posso nem dizer entre brancos e negros, isso não existe. São as pessoas. A gente está tratando de pessoas.
Esse programa está sendo repetido, esse assunto, devido a um vídeo que me pediram para que eu fizesse essas abordagens aqui sobre o racismo, e me pediram novamente para passar esse vídeo. Eu não vou, pessoal, não vou transmitir aqui no nosso programa, no Conecta Você, nada que sirva de alimento para o ódio, para o rancor, para o egoísmo. Não, estou aqui para colaborar com o que possa prosperar nas pessoas, porque eu sei que existe essa semente nas pessoas, essa semente boa, que não tem cor, a semente. Mas lhe digo, um negócio assim, só que veio assim, achei interessante isso. Por que que luto tem que ser um pano preto? Para mim teria que ser um pano branco. Teria que ser alguma coisa assim que não tivesse muita... ligasse nada com nada. Por que um pano preto no luto? Porque se refere à dor, à tristeza. Não tem nada a ver com nada. Eu achei interessante isso que me veio assim, a lembrança. Isso que é interessante. Por que um pano preto? Por que o preto está ligado nesse sentido? O preto, ele é usado como no sentido de partida, né? Aquele ente partiu e se usa o preto para simbolizar. Mas o luto é o que a pessoa vivencia. Não é a cor do tecido que vai representar esse luto. Eu posso estar vestindo preto, mas sentindo muito feliz e muito alegre porque alguém morreu, alguém partiu. Lógico que a morte não existe. Digamos de passagem que a morte não existe. Existe a perda do corpo físico, mas o espírito permanece vivo. Então, o preto, para algumas pessoas, simboliza o luto. Mas o luto que a gente vivencia são as nossas ações quando aquele ente retorna à pátria celeste. É confortador que você fala. É muito legal a gente ter uma percepção que, voltando àquela passagem de Jesus, que nenhuma das minhas ovelhas se desgarrará. Então, a princípio, aí eu vou ter uma oportunidade de rever algumas coisas que durante esse período eu não consegui resolver. Então, vocês que criam, que alimentam esse racismo, acho que deveriam repensar, né? Dar uma parada, um time aí e dizer, poxa, peraí, ó. Se na próxima vida eu vier bem escurinho, como é que vai ser? Porque é a lei do retorno. Pessoal, vamos dar uma parada para o nosso comercial, os nossos colaboradores, que é onde nos proporciona aqui ao funcionamento da nossa empresa. Alô, amigos da TV Raízes. Estou dando só uma passadinha para lembrar você o seguinte: de quarta a sexta, o seu encontro é às 19h30, aqui pela TV Raízes, com Ponto a Ponto. Conto com você. Não esqueça, de quarta a sexta, 19h30, Ponto a Ponto, só aqui na TV Raízes Palmares. Todos os sábados, ao meio-dia, programa Resumo Esportivo na TV Raízes Palmares. Nos acompanhe no Facebook e no YouTube. Dicas de cinema. Dicas de saúde, muito bate-papo, música, entretenimento. Programa Sextou Sextando, toda sexta-feira às 17 horas pela TV Raízes Palmares. Você é nosso convidado especial. Quem faz a devolução de todo esse dinheiro de imposto de renda
é a Receita Federal do Brasil, através da restituição via conta bancária, da conta bancária do próprio contribuinte, da própria pessoa que pagou o imposto. Então nada mais é do que a Receita te reconhecendo que você pagou indevidamente e te devolvendo todo esse dinheiro. Tá chegando o Natal e também o fim do ano. Pra você entrar na moda, não é com qualquer pano. Nesse rap vou fazer você ficar alegre. Calças da Camboriú com a qualidade leg. Se você não entendeu, então vou repetir. Calças leg de verdade você encontra aqui. E você pode comprar por um preço tão singelo. É só ir até a loja, o nome dela é Ana Mello. 2019 foi um ano de conquistas. Um ano em que nasceu a nova rede de comunicação. A TV Raízes Palmares. Nosso intuito é levar até você Informações, Entretenimento. Esporte Cultura. política. e espiritualidade. Então se preparem, pois em 2020 será um ano de vitórias e conquistas. A vocês, internautas, Seguidores da TV Raízes Palmares. Feliz Natal! e um próspero ano novo. E aí, pessoal, voltamos aqui mais uma vez para o nosso programa Conecta Você, através da TV Raízes Palmares. A nossa professora estava rindo porque eu estava dançando ali no comercial. Poxa, eu também sei dançar, eu também sei, não sou só apresentador, e nem sou apresentador. Eu tô Dançar aqui... e rimar, não é? E dançar e rimar. Mas foi o nosso diretor, o Serginho, viu? O Serginho é cara desenrolado, um cara que tem a minha admiração. Mas, professora, voltando para esse tema, que é um tema tão polêmico para mim, porque não era para existir esse tema. Racismo, isso não era para existir. Eu acho que isso aí ainda tem na cabeça de algumas pessoas, porque por falta de conhecimento, por falta de coragem de se amar, por falta de habilidades de se resolver em algumas questões. Mas quem sou eu para estar criticando ou falando das pessoas? Não é verdade? E o racismo, para mim, ele não veio quando os negros foram trazidos da África para cá, dos países, de alguns lugares da África, não. Eu acho que o racismo já existia nas pessoas que estavam aqui. Porque o racismo é você não gostar da aparência de alguém. Ela não precisa ser negra. Eu penso que o racismo, basta que alguém tenha uma habilidade, algo diferente, que vai despertar o que o outro não tem. E cria um desequilíbrio emocional naquele que se diz racista. E quando ele vê que é uma pessoa menos favorecida, menos dentro dos conceitos humanos, menos bonita, porque boniteza é uma coisa que é bem irrelevante. Eu posso não achar uma pessoa bonita, mas uma outra pessoa vai achar ela bonita. É? Quantos casais se unem não pela aparência, mas pelos sentimentos? Né? Eu sei que eu sou uma pessoa simpática, né? Mas eu tô brincando, pessoal, tô brincando. Isso é só para descontrair um pouquinho. E voltando, professora, nosso tempo já está bem avançado. Às 19h30 o Marcos Salles chega para iniciar o seu programa. E voltando lá, professora, o racismo acho que está na concepção de como você vê o outro ser humano. Isso tem a ver com passagem de outras vidas, requisitos de coisas que não foram resolvidas. Pessoal, você falando que não deveria existir o racismo. Eu acredito que, veja, entendam-me, que se faz necessário que exista. Por quê? Nós estamos falando da questão de vidas passadas. Já pensou aquele espírito que retorna ao corpo físico, com toda a sua raiva, com todo o seu rancor, de uma pessoa negra, e ele retorna com aquela mesma, com aqueles mesmos sentimentos
E se não houvesse a lei que pudesse dizer a ele, olha, presta atenção, as coisas não funcionam assim. Então, todo esse processo é um processo de aprendizado, Pedro. Professora, vamos inverter aqui E as pessoas que são albinas? Branquinha, tudo branquinho. E aí, professora? Essas pessoas também vão sofrer preconceito, bullying nas escolas. Já sofrem, né, Pedro? Já sofrem, né? Já sofrem. Vê, você agora levantou. Nós saímos do racismo, né, falando de cor, e você passa para o albino. Ele também sofre. Mas não existe uma lei, né? Tão branquinho. Mas não existe uma lei. Não era pra ninguém mexer com ele, era pra ter um maior respeito, né? Pois é. Né? Então não é questão de cor. É questão de espírito. Questão de respeito. Questão de respeito. Respeito. Né? Quando você disse que a criança ela deve ser educada. Eu estava ouvindo uma palestra de Raul Teixeira. Você disse, não, Jussiara, não tem nada a ver. Raul Teixeira, palestrante baiano. Espírita. Não é isso? Moreníssimo. Muito morenão, dos olhos verdes. Sim. Não é isso? Já vi uma palestra dele. Pois é. Muito interessante, Doutor. muito inteligente. Muito inteligente. Doutor. E não é a cor, o espírito é evoluído, que precisa revestir-se naquele ser de cor escura, né? E ele diz o seguinte: quando a gente pensa em Deus, o respeito ao outro começa a ser trabalhado desde criança. Aí ele deu um exemplo assim. A criança vai na rua, pega um papelzinho de bala e joga no chão. Aí ele diz assim: mãe, não precisa bater nele, porque ele jogou aquele papelzinho no chão. Você vai dizer o seguinte: meu filho, não coloca o papelzinho no chão não. Vamos colocar ali no cesto. Você não precisou bater, mas você educou aquela criança naquele momento. Então, o exemplo, né? Exemplo. Quando a gente... Porque tem criança, Pedro, que já traz consigo a diferenciação entre uma cor branca e uma cor preta. Se for um pai que educa, uma mãe que educa, que vai dizer a ele: meu filho, essa criança que tem cor diferente da sua é um ser humano, é uma boa criança, e auxilia aquela criança a ver o outro como irmão. Aí sim nós vamos estar trabalhando para que as coisas aconteçam para a melhora do nosso planeta com boas ações. Por isso que se deve partir de casa, a educação é de casa. Porque, como bem falamos, o espírito está consigo reminiscências do passado. E elas precisam ser trabalhadas. Porque a nós será perguntado: o que fizeste com aquele filho, o qual te foi emprestado? Né? E a gente vai ter que responder. Se nós alimentamos as más atitudes que eles têm, ou achamos bonitinho, ou aplaudimos. Então a educação realmente tem que vir de casa, para que a gente possa ter um mundo melhor. Verdade. Ter um mundo melhor. Isso teria que ser uma tarefa de todos, né? Juntos. A tarefa de todos. Porque a questão do racismo, você bem compreenda que você... Não é a questão de você responder pela lei, a lei humana, não. Não é essa a questão. É a questão que você está adquirindo para você. Como ser humano e como espírito, filho do meu Pai, meu Deus, que construiu, que fez tudo isso aqui. Tá? E assim, se partir para o esporte, é uma coisa fantástica o esporte. A união... Pois é. A mistura une os povos, não é? Une os povos. Ali não existe diferença. Como no nosso Brasil a gente é muito mais ligado ao futebol. É lindo, você vê o futebol, é todo mundo ali jogando, mas quando sai muda um pouco. É interessante. Mas lá dentro, quando estão jogando, muda as características. Não importa quem faça o gol, quem defenda o gol. Não importa a cor, o que é importante é que
quem está defendendo o seu clube, né? A sua roupa, né? É interessante isso. E por que não levar esses ensinamentos para dentro de casa, né? E você entender que o seu companheiro que te ajuda na manutenção das ruas, né? Da limpeza, das escolas, né? Dos transportes, mecânicos, professores, doutores, médicos, advogados, não tem cor. O importante é a habilidade de cada um que vai cuidar daquilo que vai condizente com a sua profissão. Verdade, com os talentos que Deus deu, né? Porque Exatamente. a gente só segue aquilo. Como é bom ter uma professora ao lado, né? Que eu procurando essa palavra talento e eu não lembrei, e eu disse habilidade e ela me trouxe. São os talentos, né, Pedro? É interessante porque a gente busca aquilo que a gente quer, né? Sim. Eu dizia o seguinte, eu nunca vou ser professora. Minha irmã dizia, eu vou ser professora. Eu não quero não. Hoje eu sou professora e ela não. Então, são as tendências. E que a gente tem que lutar contra Com certeza. algumas coisas assim, que o que eu penso que a minha dificuldade é onde eu tenho que trabalhar mais. Com certeza. Isso é que vai te fazer diferente. Isso é que vai te tornar melhor. Né? Quando a gente sobe uma escada, Pedro, a gente não sobe a partir do último degrau. A gente sobe a partir do primeiro. Então, cada passo deve ser dado com segurança. Você bem disse. Se você ainda traz consigo algumas reminiscências do passado, quando eu te digo assim, é quando você discrimina, porque é do racismo que nós estamos falando Do hoje, racismo. né? Então, se você traz, você nota, tente melhorar-se. Veja o outro como semelhante e filho de Deus, né? E todos nós somos. Dê o primeiro passo. Tente. Nunca diga não. Quantas histórias eu conheço, você pesquisar, você vai ver de pessoas que cometeram um desatino do racismo e lá na frente aquele dali foi quem auxiliou ele. Um filme eu assisti há poucos dias que um garoto, um filme americano, um garoto, ele jogador de basquete, algo assim, e o amigo dele, bem negrinho, e não era bom em jogos, em esporte, mas era bom na leitura. Mas todo mundo fazia muito bullying com esse rapaz, com esse moreninho. E ele se suicida. E o branquinho, que era muito amigo dele, a partir daquele momento foi que ele começou a enxergar o que ele deixou de fazer pelo amigo. O quanto ele foi omisso com as brincadeiras que tirava com o amigo dele. E mudou o questionamento dele. Ele começa a frequentar uma igreja que as igrejas têm como dar um apoio grande nessa questão do racismo. Eu acho que o envolvimento da sociedade com as igrejas, isso seria um grande passo. Fortalecer esses laços, já que as igrejas são de Jesus, que nos traz a máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Professora, estamos chegando já nos momentos finais. Queria que ficasse à vontade para falar e dar suas considerações. Quero agradecer a todos, agradecer a você, a Serginho, e pedir que neste final de ano possamos nos unir mais, pensar mais em Deus, né? E pensar no aniversariante que é Jesus, que tanto nos ensina, que nos ensinou e continua nos ensinando, para que Ele continue sendo a luz de cada dia de todos nós. Aos internautas, uma boa noite. Estou muito feliz por estar participando aqui, estar aqui na TV Raízes com o programa Conecta Você. Todas as sextas-feiras, às 18h30, aqui pela rede de TV Raízes Palmares, pelo Facebook e o YouTube. Logo mais estará no ar o programa Ponto a Ponto com o apresentador Marcos Salles. Uma boa noite
e até a próxima oportunidade. Alô, amigos da TV Raízes. Estou dando só uma passadinha para lembrar você o seguinte: de quarta a sexta, o seu encontro é às 19h30, aqui pela TV Raízes, com Ponto a Ponto. Conto com você. Não esqueça, de quarta a sexta, 19h30, Ponto a Ponto, só aqui na TV Raízes Palmares. Todos os sábados, ao meio-dia, programa Resumo Esportivo na TV Raízes Palmares. Nos acompanhe no Facebook e no YouTube. Quem faz a devolução de todo esse dinheiro de imposto de renda é a Receita Federal do Brasil, através da restituição via conta bancária, da conta bancária do próprio contribuinte, da própria pessoa que pagou o imposto. Então nada mais é do que a Receita te reconhecendo que você pagou indevidamente e te devolvendo todo esse dinheiro. Tá chegando o Natal e também o fim do ano. Pra você entrar na moda, não é com qualquer pano. Nesse rap vou fazer você ficar alegre. Calças da Camboriú com a qualidade leg. Se você não entendeu, então vou repetir. Calças leg de verdade você encontra aqui. E você pode comprar por um preço tão singelo. É só ir até a loja, o nome dela é Ana Mello. 2019 foi um ano de conquistas. Um ano em que nasceu a nova rede de comunicação. A TV Raízes Palmares. Nosso intuito é levar até você Informações, Entretenimento. Esporte Cultura. política. e espiritualidade. Então se preparem, pois em 2020 será um ano de vitórias e conquistas. A vocês, internautas, Seguidores da TV Raízes Palmares. Feliz Natal! e um próspero ano novo.